Quais são os jogadores que precisam ficar no radar da diretoria? Porque já podem assinar um pré-contrato. Atenção, hein? Esses jogadores que nós vamos mostrar agora, eles já podem assinar um pré-contrato. Eles não precisam ficar no Santos porque são injustiçados, porque realmente são perseguidos, nada disso. Se o cara quiser já assinar um pré-contrato com o Varanda Futebol Clube, né, o time que joga a 18ª divisão do futebol brasileiro, esse cara já pode, hein? Se ele tá se sentindo mal, se ele tá se sentindo perseguido, se não dão chance pra ele, esse cara pode deixar o Santos. Jordão, quais são os jogadores que estão nessa situação? São 8, Marcão, sendo 2 que estão por empréstimo no Santos Futebol Clube. Começando essa lista com o Neymar Júnior, jogador de 33 anos de idade que na atual temporada tem 20 jogos, 6 gols e 3 assistências. Outro jogador que tem contrato até o fim do ano com o Santos é o Álvaro Barreal, porém este é por empréstimo e na atual temporada ele tem 21 jogos com 5 gols e nenhuma assistência. Outro que também está cedido por empréstimo ao Santos é o zagueiro Zé Ivaldo, 28 anos de idade, que na atual temporada tem 27 jogos, 1 gol e médias de 4 cortes por jogo e 3 bolas recuperadas. Outro jogador que tem contrato com o Santos até dezembro é o Andrei Quintino, que tem 23 anos de idade e não disputou partidas com o manto alvinegro. Já agora esses atletas abaixo são jogadores que têm vínculo com o Santos, mas estão emprestados a outras equipes. Começando com o Messias, jogador de 30 anos de idade que fez 33 jogos na atual temporada com Goiás. O Luiz Felipe, de 31 anos de idade, que está no Santos desde 2016, que fez 13 jogos na atual temporada. O Rodrigo Fernandes, que está cedido por empréstimo ao Independiente da Argentina, ele que tem 29 anos e fez 20 jogos em 2025. E o Vinícius Balieiro, emprestado ao Chapecoense, são 26 anos de idade para ele, 8 partidas com nenhum gol e nenhuma assistência anotada. Tá aí muito legal essa informação, Jordão. São 8 jogadores nesta condição. Muito legal, agradecer a produção aí, que brilhante mais uma vez. Aliás, o Varanda realmente com informações diferenciadas, né? É diferente. O Varanda Futebol Debate é realmente diferente, né? E até fazer uma brincadeira, vem com a gente, viu, Jordão? Ih, mamãe! É diferente, vem com a gente. Agora, meu caro Jordão, muito bom esse quadro, né? Vamos analisar jogador a jogador, Jordão? Vamos analisar as 9 horas e 40 minutos dessa segunda-feira que começa ensolarada, com menos frio. Obrigado, senhor. Obrigado. Sai pra lá, frio. Vai falar que na Zona Leste tá frio essa hora, tá nevando, Jordão. Não tem sol aqui não, Marcão, sem sacanagem. Não tem sol. Você é um brinca. Você tá morando aonde, Jordão? Em Bariloche? Devo estar, Marcão. É possível, cara. Noruega? Talvez. É possível, cara. Nunca faz calor aí, Jordão? Não tem sol nenhum aqui não, Marcão. Juro pra você. Eu te mandar a foto depois. Eu te mandar uma daqui. Aqui tá um dia ensolarado, bonito, coisa linda, né? Coisa linda. Agora, vamos lá, Jordão. Vamos falar sério, tá, Jordão? Sem qual é aqui no Varanda Futebol. O senhor tá muito engraçadinho nos últimos dias. Vamos lá. Jordão, vamos analisar 1 a 1. Eu vou deixar o Neymar por último, ok? Combinado. E você vai falar se vale a pena ficar, e eu também vou opinar, se vale a pena ficar e por quê. E se vale a pena sair e por quê. Vamos deixar o Neymar Júnior por último, que é o caso mais complicado, podemos dizer, tá certo? Então vamos lá, meu caro Jordão. Vamos começar com o Álvaro Barreal? Pelo que jogou o Álvaro Barreal até agora, 26 anos, 21 jogos, 5 gols, nenhuma assistência, média de 1 chute e meio por partida e passes decisivos 1,1 por jogo. Vale a pena ficar com o Barreal pro ano que vem? Acredito que vale, Marcão, porque o passe dele é de 5 milhões de dólares, eu vejo que não é um valor tão grande assim, e eu vejo que ele é um atleta flexível e muito interessante taticamente. Ele também não tem uma idade avançada, são 25 anos de idade, então eu enxergo que o Álvaro Barreal pode entregar muito taticamente e tecnicamente, e quem sabe no futuro próximo também ser vendido, porque o auge do jogador geralmente é após os 26 anos, o auge físico dos atletas, então eu acho que vale a pena a manutenção do Barreal. Eu gosto do Barreal. Jordão, 5 milhões de dólares ou de euros? São de dólares pro Cincinnati. Olha, Jordão, eu acho que vale a pena tentar um reempréstimo. Se o Barreal continuar jogando esse futebol, um jogo bom, 2 ruins, eu não compraria não o Barreal. Eu tentaria a postergação, a prorrogação do empréstimo. Tá certo? Agora, pagar 5 de dólares para o Cincinnati,
com essa bola do Barreal, não pagaria. Mas se ele evoluir, se ele tiver mais regularidade, acho que é um caso que vale a pena. Hoje, eu ainda ficaria num novo empréstimo e não na compra do Álvaro Barreal. Vamos a mais um, Zé Ivaldo. Olha, o Zé Ivaldo, eu já defendi aqui com relação à compra dele, porque ele tem o passe de $1 milhão, né? Então é um valor muito baixo para um zagueiro que eu acho que pode ser útil ali no banco de reservas. No meu mundo ideal, eu não teria o Zé Ivaldo como titular. Só que vendo a necessidade do Santos, Marcão, e vendo que ele tem um passe muito barato comparado ao preço de zagueiros no mercado, eu acho que vale a pena a manutenção do Zé Ivaldo. Olha, meu caro Jordão, eu entendia que valia a pena manter o Zé Ivaldo até o momento que o Santos foi ao mercado e contratou 2 jogadores para a mesma posição. O Santos contratou Adonis Frias e o Alex Duarte por 43 milhões de reais, os 2 juntos. Então, meu caro Jordão, se eu tive que ir ao mercado, tendo o Zé Ivaldo dentro do meu grupo, tendo o Luan Pérez, tendo o Basso, tendo o Luizão, isso mostra que eu não acreditava tanto assim no Zé Ivaldo. Então, dentro dessa lógica, hoje eu devolveria o Zé Ivaldo ao Cruzeiro. Eu não ficaria. Porque nós investimos, justamente porque não acreditávamos no Zé Ivaldo. O que mudou? O que mudou de 15 dias pra cá? Pra mim não mudou nada. Então, se o diagnóstico sobre o Zé Ivaldo não é bom internamente, eu tenho que devolver o atleta. Eu não posso pagar $1,5 milhão para depois encostar ele de novo. Então, diante dessa lógica, eu devolvo o Zé Ivaldo para o Cruzeiro, por mais que eu ache que ele foi mal afastado. Não deveria ter sido afastado o Zé Ivaldo. Mas se eu tive que ir ao mercado e contratar 2 jogadores, gastando quase 50 milhões de reais, não faz sentido, na minha opinião, manter o Zé Ivaldo no Santos. Vamos a mais um, meu caro Jordão. Agora, o Andrei, Marcão. Temos o Andrei Quintino, que ele tem 23 anos de idade, ele não jogou na atual temporada e não atuou ainda no profissional com a camisa do Santos. E no meu ponto de vista, o ideal, o melhor dos mundos é justamente o Andrei deixar o Santos, né? Ele rumar, conseguir novos rumos na sua carreira, tentar, quem sabe, um espaço em outra equipe profissional, porque no Peixe não tem espaço e nem qualidade técnica ao jogador para atuar com a camisa do Santos. Os números do Andrei são números absurdos, né, cara? Esse é um verdadeiro escárnio esse caso, né? Porque veja que ele tem 23 anos, 7 anos de clube, nenhum jogo, nenhum gol, nenhuma assistência. Automaticamente, se não joga, não tem chute pro gol, não tem passes, não tem nada. Ou seja, já tivemos mais de 10 treinadores que avaliaram o Andrei Quintino. Para vocês terem uma ideia, o Andrei Quintino, ele esteve entre os inscritos da Libertadores da América em 2021. Ele estava naquela lista de inscrição de 2021 da Libertadores. Ou seja, há 4 ou 5 anos atrás, nós já discutíamos o Andrei Quintino. Passaram 5 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Então, Jordão, deixando muito claro para aqueles que não entenderam ainda, o atleta já pode assinar um pré-contrato, certo? Para que mais à frente, se eventualmente ele renovar o contrato, que não será surpresa, não venham dizer que ele está sendo injustiçado. Ninguém está colocando a faca no pescoço desse garoto para que ele continue no clube. Hoje, se ele quiser assinar um pré-contrato e ir jogar no Ping Pong Futebol Clube a partir de janeiro, ele já pode, Jordão? Pode, Marcão. Ele já pode. Pode. Então nada prende esse garoto a partir de janeiro. Se ele quiser se livrar de um lugar que não trata ele bem, que colocam ele para treinar em separado, que perseguem alguém lá. Então, se ele quiser se livrar disso, ele já pode fazer a partir de agora, é isso? Isso, pode, porque lembrando a todo mundo que quando o jogador tem menos de 6 meses no seu contrato restante com o clube atual, ele pode assinar com qualquer equipe do mundo para na próxima temporada, após o término do seu vínculo atual, ele se apresentar nessa nova equipe. Então, Andrei Quintino, caso tenha a proposta e ele deseje e enxergue que é o melhor para ele pode deixar o Santos de graça para qualquer time do planeta Terra. Perfeito. Então tem que ser muito didático aqui, porque nem todo mundo, né, às vezes entende e às vezes acaba caindo em algumas falácias aí, né? Então a gente explica direitinho pra galera. Assim como ele já podia, por exemplo, entre janeiro e julho, ele tinha total condição de assinar um pré-contrato, viu, gente? Com outro clube, tá? E ele não assinou. Aí
acabou renovando, tava treinando em separado esse garoto, né? Aí faltando um mês para acabar o contrato dele, chamaram ele para treinar com o grupo, né? E acabou renovando o contrato, mesmo o jogador, a família, todo mundo era contrário, mas renovaram. Então agora ele pode de novo, hein? Deixando muito claro, ele tá liberado, se ele quiser assinar um pré-contrato, tá liberado para buscar um caminho melhor para ele, quem sabe jogar. Acho que um jogador de futebol, todo jogador de futebol, ele quer jogar, gente. Todo jogador de futebol, ele quer jogar. Só não quer jogar quem não gosta de futebol ou quem não tem qualidade. Então o André Quintino tem qualidade, tem que buscar um clube para jogar. Não vai ser o Santos. Não é possível que esses 10 treinadores que viram o André Quintino estão de sacanagem. Ninguém é louco. Foram 10 treinadores que passaram pelo clube e viram o André Quintino treinar. 10. Ninguém. Não teve um treinador que falou o seguinte: traz esse garoto aqui que eu quero ver. Então tem coisa errada, né? Então tem coisa errada com quem renova o contrato de um jogador que não vai jogar. Não vai jogar. Então tá aí o esclarecimento sobre esse caso. Mais um caso. Messias, que não é o Messias Pinho do painel santista. Ah, Marcão, Messias pode ir pra rua, tchau, pode ficar no Goiás se quiser. Não vejo ele ser um grande zagueiro, Marcão. Acho que é um atleta que nem tem idade para retornar ao Santos, né? São 30 anos de idade, ele não vai conseguir mudar muito do que ele já é. Por mim, o Messias pode dar um grande abraço para ele, Marcão, e assinar com outro time. Vaza, Messias. Vaza. Já deu. Vaza. Não dá mais. Chega. Mais um, Jordão. Esse sim é interminável, Marcão. Luiz Felipe desde 2016. Esse aí, Marcão, é um abraço pra ele, pelo amor de Deus, e já é um vai tarde. Já era pra esse cara ter ido embora do Santos há pelo menos desde 2020. E estamos em 2025 ainda falando de Luiz Felipe, que chegou no Santos, salvo engano, com 20 anos de idade. Ele tá completando 31 agora, Marcão. E simplesmente inacreditável. Tá aí, ó. Luiz Felipe, que não é o Scolari. Se fosse o Scolari, tava bom. A gente poderia até ficar um pouquinho mais com ele. Mas é o Luiz Felipe zagueiro. Interminável contrato do Luiz Felipe. Que bom que está acabando, Jordão. Vaza, Luiz Felipe. Vaza. Contrato vitalício esse cidadão tinha com o Santos. Mais um caso. Rodrigo Fernandes, esse que chegou ao Santos ainda em 2022, está cedido por empréstimo ao Independiente. Olha, eu confesso que ele me enganou, Marcão, principalmente depois daquele jogo contra o Coritiba, em que ele inclusive faz um dos gols da partida, e depois, ladeira abaixo, eu não ficaria com o Rodrigo Fernandes de jeito maneira, e ele que fez força para deixar o Santos ainda em 2023, forçando uma transferência para o Penharol. Ah, Jordão, eu não acho o Rodrigo Fernandes, dentro dessa lista aí, o Rodrigo Fernandes até não é o caso mais crítico, né? Mas eu, sinceramente, não tenho saudades do Rodrigo Fernandes, não, Jordão. Que o Santos consiga realmente liberar o atleta, ele tá no Independiente, que fique por lá e siga a sua vida. É um jogador que realmente enganou muito o santista no começo, mas hoje não deixa saudades. Jordão, mais um. Agora, Marcão, Vinícius Balieiro, outro interminável e um caso assim também absurdo de renovação no Santos Futebol Clube. Eu deixo ele em Chapecó, não precisa nem voltar aqui para assinar rescisão, Marcão. A gente manda por e-mail, você faz a assinatura digital, e um grande abraço pro Vinícius Balieiro. Vaza! Esse jogador, Jordão, além de ele ter renovado com o Santos, ainda renovaram o contrato do Thiago Balieiro. Esse cara tava na hora certa, no momento certo. Você vai se lembrar que o Santos ali, o Rueda tinha feito muitas mudanças no grupo, tinha tinha vendido alguns jogadores da posição, e aí nós ficamos praticamente sem meio-campistas. O Santos ficou refém do Balieiro. Ele na Copa do Brasil fez uma boa partida, se não me falha a memória, com o Salgueiro em Pernambuco. E aí deu a impressão que ele era o salvador da pátria. E aí ele colocou a faca no pescoço da diretoria, porque o Santos não tinha dinheiro, o Rueda estava fazendo lambança atrás de lambança, e renovou o contrato de 5 anos com o Santos. Então tem que liberar, Jordão. Muito fraco o Balieiro. Muito fraco, Marcão. É ruim de bola. E não adianta vir esse pessoal ficar falando. Eu vejo sempre isso, Marcão. É igual estão fazendo agora com o Sandri. Ai, mas ele fez 6 jogos bons. Gente, que se lasque os jogos bons dele. É fora do Santos. Jogador sem qualidade não tem que atuar no Santos. Perfeito, meu caro Thiago Jordão. Vamos ao caso mais complicado da lista, Jordão.
Agora Neymar. é o caso mais complicado da lista, Neymar Júnior. Olha, esse aqui, Marcão, é difícil fazer completar uma linha de raciocínio, só que eu não fico em cima do muro. Eu fico com o Neymar tendo uma negociação dos termos contratuais dele, Marcão. Eu tentaria uma diminuição no salário do jogador e aí sim eu ficaria com o Neymar. Porque pagando 4 milhões de reais para um jogador como ele, com base no que ele entrega hoje, eu acho muito pouco, Marcão. Então pensando com o que ele ganha hoje, eu não fico. Tendo uma negociação, eu fico com o Neymar. Olha, Jordão, como é difícil esse caso, viu, Jordão? Como é difícil esse caso, porque estamos falando de um dos maiores jogadores da atualidade ainda, né? Ainda. Por mais que não esteja desempenhando bem. Mas é um dos maiores jogadores, para quem treina com ele, para quem joga com ele, para quem comanda o Neymar, sabe disso e tem falado isso publicamente. Jordão, eu vou falar uma coisa para você, cara. Seria muito dolorido para mim ver o Neymar jogando num Corinthians, ver o Neymar jogando num Palmeiras, ver o Neymar jogando num Flamengo, ver o Neymar jogando em um concorrente do Santos, aqui no Brasil, tá? Mas eu não sei até que ponto, Jordão, tem sido boa essa relação Santos e Neymar no campo. Fora de campo, sim. Tá? A gente tem visto algumas parcerias que o Santos tem feito por conta do Neymar. Tenho dúvidas se a conta fecha também. Tenho muitas dúvidas sobre isso, mas só iremos saber, talvez, no término dessa relação ou até mesmo numa outra gestão diante da falta de transparência do mandatário santista Marcelo Teixeira. Agora, Jordão, esportivamente falando, o Neymar de hoje, eu falo até o dia 8/9/2025. Pode ser que o Neymar deslanche porque ele tem potencial para deslanchar. O Neymar que eu vi de janeiro até o dia 8/9/2025, sinceramente, com dor no coração, eu não ficaria. Eu não ficaria, Jordão. Esse Neymar de hoje, volto a dizer, tem um potencial tremendo, tem uma qualidade absurda, é genial, mas eu não consigo ainda ver esse Neymar entregando aquilo que nós imaginávamos em janeiro. A minha expectativa hoje, passado 8, 9 meses, é muito menor do que eu tinha no começo do ano, Jordão. Diante disso, nas bases contratuais atuais, eu não ficaria. Para que o Neymar permanecesse no Santos, teria que ser rediscutido o contrato e ele ser colocado num patamar próximo aos demais jogadores. Caso contrário, infelizmente, não vale a pena para o Santos. Falo isso com dor no coração, Jordão. Como eu acho que o Neymar não aceitaria, porque ele teria propostas melhores do ponto de vista financeiro, inclusive na MLS, eu acho que não, Jordão. Não vale a pena ficar com o Neymar pro ano que vem. Volto a dizer, só ficaria com a condição que você apontou. Com uma renegociação, readequação salarial, com o Neymar ganhando próximo daquilo que ganha o segundo melhor jogador. No caso, vai o Roleza, quem que é o segundo melhor? Basicamente isso. Numa condição viável financeiramente para o clube. Acredito que ele não vai aceitar. Por isso, não ficaria com o Neymar não, Jordão. Também não, e olha, eu penso assim, Marcão, se você tirar, é claro que o Neymar Júnior é um jogador, ele é ídolo do clube, ninguém vai apagar a idolatria dele, só que são 4 milhões de reais. Se você tira a foto do Neymar, Marcão, e puxa o que esse cara tá te entregando por 4 milhões de reais, não vale a pena. É uma equação simples. E tá um amigo aí no chat aí, Marcão, tá pestaneando contra a gente, falou que a gente forçou e que eu sou louco. Cara, então dá os argumentos pro Neymar então. Porque a gente aqui, eu e o Marcão, a gente tá apresentando os argumentos contra Neymar. Estamos dizendo por quê? Que o Neymar Júnior, ele muitas vezes não consegue jogar com o Santos. Como que ele jogaria contra a gente se ele não joga a favor da gente? Né? O Neymar Júnior, ele entra em campo, é nítido que ele tá em outra rotação, que ele não é mais aquele Neymar de 2012, que ele pega a bola, dribla 3 e resolve o jogo sozinho. É nítido isso. Só não ver quem não quer. Então o Neymar Júnior pra mim, Marcão, eu falo isso com dor no coração e eu sempre passei a minha vida falando isso. Vai me doer muito o dia em que o Neymar voltar pro Brasil e não for pro Santos. Ou até mesmo o dia que ele retornar ao Santos, mas optar a seguir pra outro clube brasileiro. Vai me doer, porque eu amo o Neymar. Não é segredo pra ninguém, Marcão. Eu te mostrei o meu vídeo lá das camisas. Daquelas 30 camisas que eu tenho, Marcão, pelo menos 7 são do Neymar. Então, só que eu tenho que pensar também no Santos. Eu sou santista antes de ser Neymar Zete. Então,
eu acho que não vale a pena, Marcão. 4 milhões pelo que o Neymar te entrega. Qual jogo grande o Neymar decidiu além do Flamengo? Qual? Eu não sei dizer. Então, eu não fico com o Neymar. Tá aí. É uma opinião difícil. E confesso que se o Neymar sair do Santos, eu vou torcer para que ele jogue na MLS. Não quero que o Neymar jogue em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Mas que hoje, eu sinceramente acho que o Santos paga muito pelo Neymar comparado àquilo que ele entrega, eu acho. Esportivamente falando, tá, gente? Esportivamente falando. Em termos de visibilidade, em termos de marketing, em termos de tudo, fora o campo, o Neymar continua sendo muito bacana. Agora, a bola é o que move essa instituição, né? Não é TikTok, não é o Instagram, não é o Neymar fazendo o gol olímpico no treino. Não. É o jogo, é a classificação, é o Campeonato Brasileiro, são as projeções esportivas. É isso que move esse clube mais que centenário, que é o Santos Futebol Clube. Mas volto a dizer, é algo muito polêmico, é algo muito difícil, é algo que a gente fala até sem querer falar, né? Porque a gente sabe da importância do Neymar para o Santos, a gente sabe do tamanho que é o Neymar, mas infelizmente não dá para brigar contra as imagens. O Neymar não tem mostrado aquilo que se espera dele. Tomara que mostre. Tem aí mais 4 meses pela frente, né? Espero que ele consiga jogar futebol que não jogou até aqui no Santos nesta última passagem. Bom,